Olá, pessoas. Aqui é Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente falar de ilusões, né? Se essa pessoa te iludiu, se não iludiu, no que ela iludiu, né? Porque a gente pode ficar iludido a respeito de uma série de coisas, né? Às vezes a gente tem uma crença firme em alguma coisa que era ilusão. Então, todas as informações que estiverem saindo aqui, eu vou estar passando para vocês. Como é uma leitura coletiva, você precisa adaptar as informações que você vai receber ao seu caso, tá? Nós temos duas opções. A primeira é o coração, orgonite coração, e a segunda é a coruja azul. Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção. Também vou me concentrar para pegar as informações para você. Usar o grupo 1, pessoal do coração, de orgonite azul. Vamos falar das ilusões. Você se iludiu em relação a essa situação, a essa pessoa. Em relação aqui, consulente 1. Quais foram as ilusões? Uma só. Consulente 1. Um mistério. Se tivesse alguma coisa escondida, né? Consulente 1, ilusões. São essa situação. Em relação a essa pessoa. Foram as ilusões. A perseverança, o que está escrito aqui? O desafio, a dedicação, a resolução. Ilusão em relação a essa pessoa, consulente 1. A relação kármica, os gatilhos, os ressentimentos, as lições, o deixar amar, o deixar ir e o amar você, o gostar de você. Essa pessoa, ela te iludiu no sentido de você acreditar, muito provavelmente, que ela estava perseverando na situação de vocês, né? Como se ela estivesse se dedicando. A última palavra é resolução, então, quer dizer, precisava dela resolver alguma coisa, né? Fala de desafios, então tinham barreiras que precisavam ser puladas, né? Precisava transpor barreiras e ela parecia para você que ela estava lutando por isso, né? Que ela estava se dedicando a transpor essas barreiras, mas a perseverança dela não era real, não.
tá? Essa carta do mistério fala da coisa escondida, né? Como se tivesse uma lua aqui, né? Então, a lua, ela tá mostrando algumas faces e outras não estão. Outras estão na sombra, então tem mais faces. Se você estiver olhando essa face, você não consegue ver a outra, tá? É como se tivesse coisa oculta, tá? Algumas coisas foram ocultadas de você. Pode ter sido só a falta de ação dessa pessoa, então você achou que ela estava agindo muito, se organizando muito, né, e batalhando muito pela situação de vocês e não era bem isso. Ou pode ser mais do que isso, né? Então, muita coisa pode ter ficado na sombra, né? Muita coisa ficou obscura. Você estava enxergando aquilo que estava aparecendo, iluminado pela luz da lua, mas tinha muita coisa que estava escura e você não estava sabendo, ou você não estava enxergando, né? Não estava identificando. Aqui teve realmente ilusão, tá? Bastante ilusão, bastante coisa oculta. O relacionamento kármico. Então, aqui, por exemplo, aqui talvez você tenha dado mais tempo a essa situação porque você acreditou que alguma coisa realmente tinha que ser vivida dali, né? E talvez esse relacionamento não fosse uma coisa para... ou não seja, né? Talvez essa leitura, que é uma leitura difícil, né? Uma leitura para os fortes mesmo, né? Talvez seja uma relação ou tenha sido uma relação que sim, você tinha lições para aprender, a própria palavra aparece aqui, né? Mas talvez eram lições a serem aprendidas e não era necessariamente para vocês ficarem na vida do outro, por exemplo, tá? Então você pode ter persistido muito em vencer os obstáculos e talvez essa pessoa não tenha feito o mesmo. Pela situação de vocês, ela parecia estar correndo muito atrás e não era bem isso, né? Talvez muito dessa situação dependesse de ações importantes dessa pessoa, mas na verdade ela não estava fazendo tanto quanto você esperava, tanto quanto você acreditava, então ela escondia o fato de que talvez ela estava meio inerte nessa situação e talvez você tenha acreditado muito em persistir nessa situação porque você acreditou que aquilo ali tinha que ser vivido, né? Isso é uma ilusão por parte da gente. Uma alma gêmea, é uma chama gêmea. Essa pessoa ela tem que ficar na minha vida, né? Nem que eu tenha que viver um relacionamento que, cheio de ressentimento, cheio de sofrimento, com a pessoa me abandonando, né? Ou com a pessoa me dando gatilhos o tempo todo, me fazendo sofrer, mas é uma relação que é uma relação de chama gêmea, então eu tenho que viver ela. Isso é uma ilusão da sua parte, a gente não é obrigado, tá? A viver algo que faz mal a gente. A gente é obrigado a encontrar essas pessoas. Essas pessoas eu entendo dessa forma. Quem tiver, né, uma outra visão, uma outra explicação, pode se colocar nos comentários, mas eu entendo dessa forma. A gente não é obrigado a viver nada tóxico, nem doloroso, nem sofrido, tá? A gente vive aquilo que a gente quer, a gente tem o espaço de escolha, tá? Então, essas pessoas que são desafiadoras, né, os relacionamentos, as gêmeas, né, a chama gêmea, a alma gêmea, seja lá o que for que cruze na nossa vida, elas vão cruzar a nossa vida, mas a gente vai ficar com elas se a gente quiser ficar. Se a gente estiver sentindo que aquela relação está servindo para algum crescimento pessoal, né? Agora, você não tem que aceitar ficar numa relação onde você só sofre só porque essa pessoa tem uma conexão espiritual com você, ou seja, vocês têm alguma coisa para viver. Essa relação, eu acho que você persistiu muito, sendo iludido em uma série de coisas, não tem coisa aqui oculta que talvez você nunca tenha descoberto, tá? Por parte das atitudes dessa pessoa com você. E na realidade, essa pessoa nem era uma alma gêmea, nem era uma chama gêmea, era uma pessoa kármica, né?
uma interação kármica da sua vida, como tantas outras, que é uma pessoa desafiadora que entra na sua vida. A gente volta à história da pessoa de transição, em que a gente acha que a pessoa é a pessoa para ficar na vida da gente. Não é, às vezes, né? Tem algum karma ali que você está matando ali com aquela pessoa, está queimando aquilo ali junto com a pessoa. Então, talvez você tenha se apegado a isso, né? A essa questão de achar que só porque a gente tem uma conexão espiritual com alguém, a gente tem que aturar absolutamente tudo que vem dessa conexão, absolutamente tudo que vem dessa pessoa. Ah, porque é minha chama gêmea. Tá, mas beleza, joga isso para outra vida. Você não tem obrigação de passar o resto da sua vida afetiva sofrendo por causa disso, tá? E eu acho que você passou um pouco por isso aqui, nessa situação, tá? Esperando mais atitude, mais decisão dessa pessoa e sem enxergar muita coisa do que estava no escuro, tá? Isso é uma decisão particular, né? Ah, é uma chama gêmea, mas a pessoa me agride fisicamente. Você é obrigado a viver uma relação dessa? Quer dizer, essa pessoa não está pronta, né, para viver a totalidade. Você talvez esteja pronta, a pessoa não está. A pessoa não está pronta para viver a totalidade da conexão, né? A gente não é obrigado, não tem mentor nenhum que obrigue você a viver isso, não tem guia nenhum, não tem, sabe? Então, essas escolhas precisam ser feitas de acordo com o que você encontra na sua frente. Ah, a pessoa que é para ficar na sua vida, mas a pessoa, né, não é boa para você. Será que é isso mesmo? Ou será que deixa para a próxima vida, né? Porque nessa vida a pessoa ainda não está pronta, pode acontecer, pode você não estar pronto, né? E a pessoa está pronta. Então, essas questões de conexão, elas são muito relativas, né? Eu acho que aqui você se iludiu, inclusive, enxergando uma conexão que você precisava persistir nela, quando, na verdade, não tinha esse nível de profundidade, não. Era uma relação kármica, tá? Então, assim, era uma pessoa que você tinha que conhecer, você tinha que passar por alguma coisa com ela, tinha que aprender alguma coisa, mas se você tivesse tido esse entendimento antes, talvez você não tivesse sofrido tanto na mão dela. Consulente 1. Ilusões. Ilusões dessa situação. Aqui, carta do mago. Então, assim, houve muita manipulação nisso, nessa situação. Não sei se vai aparecer, vou ter que espremer um pouco as coisas aqui. Então, era algo único, mas também com muitas atitudes manipuladoras, né? Aqui, 9 de espadas. Aqui você tinha uma sensação de que essa pessoa tinha umas atitudes com você que você não entendia muito bem, ou talvez você tinha uma sensação de que essa pessoa te escondia coisas. Gente, meu Deus do céu, carta do diabo. 2 cartas de obsessão. Ver se dá porque cabe a outra aqui. Acho que tá aparecendo. 9 de espadas e a carta do diabo, 2 cartas de obsessão. Uma pessoa que teve atitudes com você, sinto te dizer, mentirosa, de traição, tá? Sexualizar demais a situação, então te segurava pelo sexo ou pela atração física. Te prometeu muita coisa que não era verdade, te escondeu muita coisa. E eu vou te falar, você tinha a sensação de que tinha alguma coisa errada com essa pessoa. Você tinha essa sensação
de que essa pessoa, de alguma forma, ela organizava a situação conforme ela queria. Ou ela tinha domínio da situação, ou as coisas que ela dava para você de explicação, você sentia que não era muito verdade, que ela estava meio que te enrolando. Você tinha, mas você não sabia o que pensar, você não tinha clareza. Você tava te faltando tranquilidade e clareza e frieza para você enxergar as coisas da forma que elas realmente eram, porque elas estavam escondidas, tinha coisa oculta, tá? E o principal, essa pessoa demonstrava para você um vigor de estar ali, de correr atrás, de botar as coisas para resolver, que não era real. Mas você sabe disso, você tinha essa sensação, essa pessoa te deixou pirado ou pirada. Você chegou à beira da loucura, de tanto ficar pensando que você não acreditava, mas que você tinha que acreditar. Será que eu estou me iludindo? Será que eu estou gastando tempo demais da minha vida com essa situação? Será que o que essa pessoa está fazendo, está agindo, está manifestando realmente aquilo que a gente tinha que manifestar nessa situação? Porque aqui eu sinto que você realmente ou teve essa informação, ou de alguma forma você acreditou nisso, né? Aquela coisa de nós temos uma conexão espiritual, então eu tenho que aturar, tenho que viver isso aqui, né? Tenho que consertar, tenho que dar um jeito. Só que a gente não é obrigado a passar por isso aqui, não. Não é. Olha aqui a embromação, 2 de ouros. Demorou quanto tempo essa embromação? Anos que demorou isso? Essa pessoa pesando as coisas, então ela tinha coisas que ela tinha que resolver. Primeiro ela tem que resolver a vida dela, resolver as coisas dela, para depois ela tomar uma atitude em relação a você ou a essa situação. O que você ouviu aqui dessa pessoa? Para algumas pessoas era um triângulo, né? Aí te embromou, te prometeu um monte de coisa aqui. Essa pessoa sabia exatamente o que ela estava fazendo, tá? Uma pessoa que optou conscientemente por manipular a situação, né? Então ela queria te segurar, ela não queria te perder. É uma carta com 2 moedas, você é uma das moedas. Então, você tinha muito valor para essa pessoa, mas talvez ela não pudesse te oferecer aquilo que você queria. Então, o que ela fez? Ela ocultou coisas, ela manipulou o tempo, né? Ela embromou de alguma forma. Tudo isso ela fez de forma consciente. Ela tomou o controle da relação de alguma forma, né? Aqui teve muito ciúme, muita briga, muita possessividade, muita coisa que gera muita chateação, muito ressentimento, sabe? Aí é o tipo de leitura que eu acabo de fazer, eu fico cheia de dor no corpo, porque é um troço tão brabo. Imagina o quanto você sofreu. Não, são 2 cartas, eu não aceito. Você sofreu na mão dessa pessoa, gente. Mas muito sofrimento. Muito trelelê de mentira, muita mentira, uma pessoa que escondia coisa de você. 6 de espadas, a carta do afastamento. Aqui tem o deixar ir. Você teve a oportunidade de se afastar dessa pessoa e você deixava ela voltar de alguma forma. Você sentia que essa pessoa não era totalmente honesta com você. Você sentia, mas você tinha mais confiança na conexão. Só que nem todo mundo está preparado para viver a conexão que é para ser vivida. Lamentavelmente.
Essa pessoa, inclusive, é uma carta que fala de se afastar. Se afastar com as espadas, quer dizer, é um pensamento de se afastar, é uma ideia de se afastar, uma programação de se afastar, tá? Então, essa pessoa, inclusive, por manipulação, ela se afastava de você de vez em quando, te deixava falando sozinho, sumia, te bloqueava, depois desbloqueava, sumia, não falava nada, te dava o tratamento do silêncio. Talvez para conseguir de você alguma coisa, para ganhar mais tempo. Talvez quando você cobrasse um pouco mais, ela de forma manipuladora, ela se afastava. Então não era uma pessoa que toda vez que você apertava ela, ela fugia da conversa, ela fugia de tomar as decisões, ela fugia da ação. Essa pessoa foi muito desleal com você e eu acredito que tem muito mais coisa oculta que você não está sabendo ou que você não soube na época, tá? Muito mais coisa oculta do que você imagina. 6 de ouros, migalhinhas aqui. Migalhinhas injustas. Você sabe disso, você sentia que essa pessoa não lhe oferecia o valor que você merecia receber. Tá? Quer dizer, o que te sustentou nessa situação? Muito provavelmente a conexão espiritual que você sentia que tinha com ela. Alguma coisa te prendia aqui, não é possível. Para algumas pessoas, vocês tinham uma relação firme, vocês tinham um casamento, por exemplo. Então, você tinha dificuldade de soltar por questão financeira. Mas essa pessoa já tinha se distanciado de você. Já estava, inclusive, assim, tendo relacionamentos casuais, extraconjugais, né? Mas você não conseguia, você sofria muito e não conseguia soltar isso, porque financeiramente você não conseguia soltar, mas você já sabia que você não estava recebendo aquilo que você merecia. Aquela coisa do viver na mesma casa, mas não tá mais casado, né? Não tem mais a cumplicidade, não tem mais isso. Você tinha uma percepção aqui de que você tem um valor importante pessoal que essa pessoa não dava a você, ela não te valorizava. Meu Deus, a torre. Essa pessoa te arrasou, te destruiu, te desestruturou. E para alguns casos, você foi pego de surpresa com algumas coisas que você descobriu dessa pessoa, com atitudes dela. Quando você foi enxergando aquilo que estava na sombra. Você sabe o que é pior? Essa carta aqui fala de gatilho, ressentimento e gatilho. O que é pior de tudo, na persistência de você viver esse tipo de relação, são os gatilhos, é o trauma que fica depois. A gente precisa sempre se poupar o nosso emocional de ficar vivendo esse tipo de relação. Porque ninguém se cura totalmente de uma coisa dessa, isso aqui é muito ruim, tá? Então você vai sempre levar um sofrimento, vai sempre levar uma dor, vai sempre levar uma desconfiança. Quer dizer, é como se você, anulasse todo o teu potencial futuro de viver algo muito livre, muito bom com alguém, porque você se permitindo ficar muito tempo da sua vida vivendo algo desse tipo, é muito sofrimento, ninguém sai ileso disso. Então você leva isso sempre para as outras relações, esse medo, muito medo de sofrer, muito medo de construir algo com alguém, isso ser desabado, né? De fazer planos e isso ser desabado de uma hora para outra, né? Para muitas pessoas aqui você foi pego de surpresa por essa pessoa com atitude que você não esperava dela.
atitudes ruins que te desestruturaram. Tem gente tentando se curar até hoje. Tá? Então, sempre que você sentir que você está vivendo uma relação que está te fazendo sofrer nesse nível, você tem que sair disso. Sair disso o mais rápido possível, tá? Porque as consequências que são geradas para o futuro, peço até aos terapeutas, os psicólogos, tá? Que estão no canal, que falem alguma coisa nos comentários, tá? Para incentivar as pessoas a saírem desse nível tóxico de relação, que isso é muito tóxico. A gente nunca sai ileso de uma situação desse tipo. A gente sai ferido, com muitas cicatrizes. E aí você dificulta muito viver novas relações de leveza. Porque você traz uma bagagem muito dura junto com você. Aí, ó, muito medo de sofrer. Então, tenta sempre se poupar de viver esse tipo de coisa. Então, essa questão do gatilho é muito grave. Quer dizer, toda vez que uma outra pessoa falar uma coisa que você lembra da antiga, agir de uma forma que lembre essa pessoa que você trouxe para mim, você vai ficar em pânico, você vai se afastar, você vai, né? Então, realmente é difícil de se curar. Virou o enforcado, mas não caiu. Não vou aceitar. Tem tudo a ver, né? Cavaleiro de espadas, muita dureza e o que eu falei, intencionalidade de ação. Essa pessoa, tudo que ela fez para você, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Não tem ninguém idiota aqui, não. Tá certo? Essa pessoa sempre teve consciência de que estava ou mentindo, ou ocultando coisas, ou te magoando com grosserias. Se ela, nos casos em que houve embromação, você esperava dela mais dedicação, mais ação, né? Ou ela tinha que decidir coisas para estar com você, quer dizer, essa embromação dela foi proposital, ela sabia. Ainda cruza com o mago. É uma pessoa que tem consciência de que ela tinha todas as ferramentas na mão dela para resolver a situação. É como se a situação estivesse na mão dela para ser resolvida. E ela pode ter abusado da tua nobreza. Então, como sou eu que resolvo tudo, então eu dito o tempo dessa situação. Vou embromar, vou mentir, vou esconder. Toda vez que eu for colocado contra a parede, eu vou sumir. Ou vou dar o tratamento do silêncio para mostrar para o consulente 1 que eu não quero ser cobrado. Então, aqui teve, né? Aqui, cavaleiro de espadas, o cavaleiro que traz a verdade na mão, a vitória na mão. Faltou com a verdade muitas vezes. E toda vez que você descobria alguma coisa, ou você tinha percepção, talvez você não acreditasse muito nisso, mas toda vez que você tinha percepção de que tinha alguma coisa errada na atitude, na postura ou na fala dessa pessoa, era um sofrimento brutal para você. Você sofreu muito na mão dessa pessoa, você precisa de um processo de cura importante aqui, tá? Talvez precise, inclusive, conversar com um profissional para conseguir fechar essas feridas, porque aqui é barra pesada, tá? O mais importante você entender é que tudo que essa pessoa fez de atitude para com você, ela fez intencionalmente, tá? Então, por exemplo, se você cobrou alguma atitude dela, aí ela sumiu, né? Porque ela não gosta de ser cobrada. Aí, quando ela reaparece, você fala, poxa, você sumiu. Ah, eu sumi porque eu fiquei magoado, porque você me cobrou e isso me magoou. Não era verdade, tá? Ela sumia de forma manipuladora, quer dizer, ela sumia, dava um tempo, fazia você se desesperar. E quando ela reaparecia, você estava tão desesperado de tristeza ou de saudade ou de medo de perder, que ela usava uma desculpa que não era verdadeira para te iludir. Quando, na verdade,
ela estava fazendo tudo aquilo de caso pensado. Essa pessoa nunca demonstrou ciúme, extremamente ciumenta, extremamente possessiva, extremamente manipuladora. Eu não consigo tomar as ações que você quer na nossa relação porque a minha família não deixa, porque meu dinheiro não deixa, porque meu trabalho não deixa. Mentira. Mentira. Tá? Não era verdade. Não fazia porque não queria. E sabia muito bem o que estava fazendo. E eu sinto que você tinha uma sensação de que essa pessoa não era totalmente honesta com você. Você tinha essa sensação, só não queria acreditar. Tá? Então, preserve seu coração, né? Tente nunca mais entrar numa relação desse tipo. Muito cuidado com pessoas desse tipo, tá? São as piores pessoas possíveis para o emocional do outro. Fazem de tudo e qualquer coisa para conseguir aquilo que querem. E normalmente não são justas. Então tomem bastante cuidado, tá? Vamos pro 2. Vamos ao grupo 2, pessoal da Coruja Azul. Houve ilusão nessa situação, ilusão nessa situação do consulente 2 com essa pessoa. Que tipo de ilusão? Consulente 2. A abundância. Para alguns casos se mostrou mais estabilizado ou estabilizada do que realmente era, né? Talvez você seja uma pessoa com a vida estabilizada, essa pessoa não quis mostrar para você que de repente não está tão bem, não é para todos os casos, né? Mas se isso foi um ponto importante de você conhecer essa pessoa, ela tentou ostentar coisa que ela não tinha, tá? Acho que de alguma forma a tua estabilidade podia ser um critério para você. Ela não quis ficar por baixo. Consulente 2. Houve ilusão nessa situação do consulente 2 com essa pessoa. Agora sim. Ilusão. Medo. Medo, pavor, né? Depressão, fobia e paranoia. Pessoa dos gatilhos, né? Acho que essa pessoa ela pode ter ou jogado as fobias dela para cima de você ou usado os teus medos contra você aqui, nessa situação. Talvez sem você perceber. Uma carta virada. Consulente 2. Ilusão nessa situação. Dessa situação do consulente 2 com essa pessoa. Eu gosto de você, alguém gosta de você, o romance está crescendo, o flerte divertido e a vontade de encontrar ou de namorar, né? O date pode ser um encontro amoroso, né? Então pode ter a ver com dinheiro ou pode ter a ver com abundância afetiva, tá? Essa pessoa, eu sinto que ela pode ter tido você, então vamos começar do começo. A sensação que eu tenho é de que você se abriu muito com essa pessoa, ela conhecia muito você. Ela, de alguma forma, ela sabia que você tinha as suas próprias questões
afetivas, ou porque você teve experiências difíceis, ou porque você viveu numa família onde os afetivos eram difíceis, então você tinha os teus próprios gatilhos, né? Você tinha medo, por exemplo, de não encontrar alguém bacana, você tinha medo né, teu automerecimento podia estar abalado, você tinha medo de ficar sozinho, né? Alguma coisa afetiva, de alguma forma, era uma sensibilidade para você, tá? Então, talvez essa pessoa, ela tenha chegado e usado dessa tua sensibilidade, né? Então, sentiu que você era meio carente, ou que você teve uma história afetiva de vida muito difícil, né? Então, eu vou oferecer tudo, a abundância. Vou oferecer tudo, você é aquela pessoa que vai estar ali para todos os momentos, né? Vou oferecer estabilidade financeira. E eu acho que não era bem isso, né? Então, assim, a pessoa gostava de você, a pessoa gostava de você, mas talvez não amasse tanto quanto demonstrava, né? Ou talvez ela demonstrasse, assim, aquela coisa muito completa, a abundância de entrega baseada no fato de que você já tinha as tuas sensibilidades em relação à questão afetiva, os teus medos. Então, ela pegou esses teus medos e pode ter traçado um caminho de aproximação, ou pode ter traçado um personagem para te conquistar, ou alguém para entrar na sua vida, e depois, no decorrer das coisas, não era bem assim, tá? Então, ela deixou transparecer para você que ela era completa, ela ia te oferecer tudo que você tinha medo de não receber. Toda carência ela ia sanar, né? Tudo ela ia te dar. Então, pode ser uma pessoa realmente muito entendedora do comportamento do outro, né? Uma pessoa muito observadora ou muito manipuladora, tá? Aqui ela pode ter tido muita paciência, passa muito uma carta de ouros, né? Ela pode ter tido muita paciência, coisa do romance desabrochando, né? Então ela teve muita paciência com você, de te adular ou de te ganhar, né? O papinho, a forma de aproximação, ela foi lendo você, né? Tentando pela tua história de vida, descobrindo quais eram as tuas necessidades, e ela foi te oferecendo tudo que você precisava. Me parece que foi uma coisa nesse nível, tá? E que no final, pode ser que isso ainda esteja acontecendo, pode ser que isso já tenha acabado. No final, você pode ter ficado com essa sensação, gente, é só mais uma pessoa que veio para aumentar meu histórico de tristeza ou decepção afetiva, de alguma forma, tá? Mas não se engana, não. Isso é muito do ser humano, tá? Muita gente, quando tá afim da outra, se aproxima da outra dessa forma. Ela quer saber o que a outra... Aí fala com a amiga, com o amigo, para saber do que a outra pessoa gosta, né? Ah, então já vou oferecer para sair, para ir num lugar que eu sei que a pessoa gosta, na tentativa de agradar. Então, assim, isso pode ser uma coisa feita de uma forma saudável, na tentativa de agradar o outro, ou isso pode ser feito com uma certa constância, de uma forma manipuladora, né? É muito difícil a gente ter essa medida no início, quando a gente está conhecendo alguém. Consulente 2. Ilusão nessa situação. Que tipo de ilusão nessa situação do consulente 2 com essa pessoa? Sete de ouros. Meu Deus, quanta embromação, quantas leituras de embromação, hein? Então, me parece assim, que você ficou muito tempo esperando, né? Colher algo legal com alguém, algo de valor. Aí aparece essa pessoa como super-herói, a pessoa que vai te oferecer tudo que você sempre quis, que vai te falar
É como se ela fizesse uma boa leitura do outro. Então, ela fala tudo que o outro quer ouvir, tá? 2 eu não aceito. Mas é o que eu falo, isso é normal, acontece nas aproximações de paquera, acontece, né? Ah, o que que você gosta de escutar? Ah, eu gosto de ouvir rock. Às vezes a pessoa nem gosta, mas fala que gosta para meio que estabelecer uma conexão com o outro. Quando é uma coisa boba, tudo bem, mas tem pessoas que usam isso de uma forma mais manipuladora. Para alguns casos aqui, ó, pareceu mais tranquila do que realmente era e mais estabilizada financeiramente do que realmente era, gente. Essa pessoa ostentou uma situação financeira para você que ela não tem, tá? É muita carta de ouros, logo no início da leitura. Rei de ouros sustentou para você um equilíbrio de decisão, né? Sustentou para você que era uma pessoa família, que tinha atitudes assim, talvez até voltadas mais para né, as questões da aceitação da sociedade. Para alguns casos, passou para você que queria um relacionamento sério, porque ela sabia, né, o rei estável, né? Então, queria uma relação séria, queria casar, queria ter família. Porque ela, de alguma forma, ela leu em você que era isso que você procurava em alguém. Era isso que você esperava, né? Você estava esperando, talvez, algum tempo na sua vida, encontrar alguém de valor. Então, ela te ofereceu esse alguém de valor que você queria. Por isso que é uma faca de 2 gumes, esse negócio de conhecer o amigo do amigo. A pessoa perguntou de você, eu falei de você para essa pessoa. Então, nós temos um problema, né? Porque a pessoa já está indo conversar comigo sabendo um monte de coisa a meu respeito. Né? Isso parece ser interesse, isso é interesse, mas é um interesse estranho. A pessoa quer conhecer você, ela tem que perguntar para você quem você é, do que você gosta, né? Tem que perguntar para outra pessoa. Né? Então, isso é uma faca de 2 gumes. O aplicativo, a rede social, cuidado com o tanto que você conversa ou que você conta da sua vida para o outro na rede social antes de encontrar essa pessoa. Quer dizer, a pessoa já vai encontrar com você sabendo tudo da sua vida, lugar que você frequenta. Então, ela já vai ali com um personagem montado para você. Ah, é todo mundo que é assim? Não. Em alguns casos, todo mundo é assim. No nível menos grave, o nível da conquista, do romance, que é uma coisa que é natural. A gente nunca está ali 100%, né? Mas existem pessoas que têm um comportamento difícil, tá? E fazem isso de forma manipuladora. Então, um pouco de cuidado. Dez paus. Promoveu muita dificuldade a você aqui. É uma pessoa que se mostra estabilizada, mas cheia de exaustão, tá? Então, talvez, vou dar um caso específico. Ah, eu sou estabilizado financeiramente, mas, pô, trabalhava de domingo a domingo para conseguir ter o dinheiro que tinha. Você não conseguia ver a pessoa, você tá entendendo? Então, ou não era verdade o nível de estabilidade dessa pessoa, ou financeira, ou na própria estabilidade pessoal dela, é o rei do valor. Então, o alto valor, ela mostrava para você que ela era uma pessoa de alto valor, cheia de princípios, honesta, de boa criação, e na verdade ela tinha muitas dificuldades na interação com você. Ou ela trazia sequelas de outras situações e de repente não era tão simples, jogava isso em cima de você, ela não era tão tranquila. Gente, dois de ouros no mesmo lugar. Aqui também teve muita embromação. Embromação, enrolação também em questão financeira. São muitas cartas de ouros. Essa pessoa se ela entrou na sua vida dizendo que ela estava estabilizada financeira, era mentira. Ela estava passando apuros aqui. Ela podia até estar pagando as contas dela, puxando daqui, puxando dali. Quer dizer, não tinha aquele nível de abundância que ela podia estar ostentando. Tá? Né? Organiza daqui, organiza dali.
Mas aí da onde vem isso? Da onde vem essa história de que tem que mostrar que está bem financeiramente, né? Vem do fato de que ela gosta de você, vem do fato de que ela vê um grande valor em você, ela não quer te perder, então ela não vai chegar para você e falar, eu tô falido, tô cheio de dívida, né? Ela quer falar que ela tá bem, da mesma forma que você está. Se você estiver bem, ela não vai querer se mostrar inferior, não vai querer te perder por causa disso, mas isso ela precisa deixar para o outro decidir, não é ela que decide isso com mentiras, tá? Aqui eu sinto que você foi enganado também muito nesse sentido, no sentido da estabilidade. Para muitas pessoas, a grande maioria aqui, você foi enganado no compromisso, tá? Essa pessoa mostrou para você que ela seria um rei de ouros na sua vida e não era bem isso que ela queria. Ou no desenrolar das coisas, ela percebeu que ela não queria ou não podia lhe oferecer um compromisso e ela manteve a situação com você mesmo assim, mesmo percebendo que não ia conseguir. Então isso vale para quem? Para solteiro, para triângulo, tá? Você esperou muito ter um compromisso com essa pessoa e ela enrolou muito, tá? Essa é a verdade. Você se iludiu aqui. Se iludiu com o rei de ouros, que essa pessoa fosse entrar na tua vida para um compromisso. Ou ela já desde o início, né? Já sabia que não queria um compromisso e ela pode ter te enrolado, tá? Porque não queria te perder. Porque você tem muito valor para ela, então ela, né? E agora? Já falei que quero uma coisa que não quero, se eu falar que não quero, vou perder o consulente 2, né? Ou no meio do caminho ela percebeu que não ia conseguir te oferecer o compromisso que você queria, mas te deixou esperando mesmo assim. Aqui tinha um medo de perder também, aquela coisa do medo de te perder, literalmente, tá? Porque aqui tinha sentimento envolvido, tá? Eu não sei o que vai ser aqui embaixo. Até agora não saiu nada, assim, uma personalidade tão grave quanto do primeiro. Ah, é uma pessoa, né, um psicopata que faz esse tipo de coisa com um monte de gente. Não, eu sinto que aqui no meio do caminho, de cara, na conquista, talvez essa pessoa não tenha se mostrado como ela realmente é, mas a maioria não se mostra. Então até aí, vamos com calma. E segundo, no meio do caminho, houve uma percepção de que algo foi prometido que não iria ser cumprido. Esse é o erro dela. É o erro dela perceber que mesmo ela sendo uma pessoa legal, ela quando percebeu que não ia conseguir te oferecer o que você queria, ela te embromou. Porque ela gostava de você. Aqui havia um medo de te perder, tá? Não há, assim, uma maldade, uma ruindade. Não saiu até agora, pode ser que saia, tá? Há uma coisa de, pô, e agora? Agora eu tô super envolvido, se eu falar toda a verdade, ferrou, vou perder o consulente 2. Então vou fazer cara de paisagem aqui, vou embromar o quanto eu puder, né? E aí pode ter usado de alguma forma dos teus medos, né, para te manter. Então, talvez você ficou anos esperando ter alguma coisa com essa pessoa. Você não vai largar o osso assim tão fácil, né? Então, promessas, falsas promessas, né? Foi abusando também da tua nobreza. Eu sei que essa situação de vocês chegou num limite, assim, de esgotamento. Eu acho que você se esgotou nessa situação aqui, tá? De tanto que você esperou. Foi uma coisa impressionante. Vamos ver o que sai aqui embaixo. Vamos ver se muda o curso dessa história. O julgamento. Inclusive, é uma pessoa... Se você está afastado dessa pessoa, essa pessoa gostaria de te procurar, de voltar para você. Talvez isso aconteça até de forma repentina, tá? Não sei nem se você ainda quer, mas enfim, é uma informação que eu tenho que te passar. Inclusive, essa pessoa, ela se julga uma pessoa talvez errada, uma pessoa que não foi bacana justamente por ter te embromado. Cruza, tá embaixo da carta da colheita, da espera pela colheita e da carta da dificuldade de decidir,
né? Do tentar equilibrar as coisas. Ela julga isso, tá? Então me parece assim que ela fez isso nessa situação com você, mas isso não é assim de uma personalidade ruim. Ela fez isso porque ela se viu nessa situação, né? E se talvez ela fosse honesta com você, talvez as coisas acabassem, tá? Então ela se viu numa situação em que ela não queria te perder e acabou tendo atitudes que ela mesma julga que não foram certas. Hoje ela pode estar colhendo a colheita e o julgamento fala de colheita também, né? Então ela pode estar tendo uma colheita difícil em relação a isso, ou sentindo saudade, ou sentindo, se vocês estão juntos, de repente o teu desprezo em relação às atitudes dela, então as coisas podem ter ficado mudadas ou ficado estranhas, né? De alguma forma ela pode estar colhendo de uma forma ruim, tá? Aqui tem colheita, com certeza. Dez de ouro. Se a pessoa vê muito valor em você e realmente, para alguns casos, ela prometeu mundos e fundos na questão amorosa e de relacionamento amoroso com você, isso não era verdade, tá? Para outros casos, ela disse que era solteira e ela tinha uma família e ela tinha um casamento. Para alguns casos aqui, ou você até hoje não descobriu que essa pessoa tinha um compromisso, ou você descobriu no meio do caminho. No meio do caminho, você descobriu que essa pessoa, você se pegou num triângulo. Você se pegou num triângulo e essa pessoa tentou levar essa situação quanto ela pôde. Né? Primeiro te escondendo que ela tinha um compromisso e depois que tinha um compromisso te prometendo coisas e vai. Mas em relação a você, é o que eu insisto. Se a pessoa teve atitudes erradas com você, teve, mas ela não é um anjo mau, tá? Ela é uma pessoa que tomou decisões erradas nessa situação, tá? Talvez ela já era comprometida, falou para você que era solteira porque ela queria muito estar com você. Então ela comete esse erro importante logo no início, que ela tem que sustentar, né? Ou no meio do caminho ela promete uma relação séria, no meio do caminho não consegue cumprir. Mas ela vê tanto valor em você, são 10 moedas. Ela vê você com tanta importância que ela tenta lidar com a situação de uma forma a não te perder. Porque ela realmente gosta de você. E aquilo pode ter sido, né? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo. Talvez vocês se conheceram, ela não esperava gostar tanto, né? O amor que desabrocha. Então, né, aquilo foi tomando, foi ficando mais importante para ela do que ela imaginava, tá? E aí ela tenta lidar com as duas situações, ou ela tenta lidar com a situação que ela criou, porque ela não quer perder. São muitas cartas de ouros, tá? Então você tem muito valor para essa pessoa. Mas isso não exime ela de ter te iludido, tá? Com as decisões, ela ter iludido você com o tempo, tá? Ela pode ter te embromado, ela pode ter prometido coisas para você que ela já sabia ou ficou sabendo que não ia cumprir, tipo relacionamento sério, tipo casamento, tipo família, estabilidade financeira. Se ela prometeu estabilidade financeira para você, nossa senhora, essa pessoa não tem dinheiro, tá? Ela mostra uma estabilidade financeira que ela não tem. A leitura é sobre ilusão, tá? Pode ser uma pessoa endividada, cuidado com isso. Ainda sai o 3 de copas. Então, realmente não, né? Não estava levando as coisas tão a sério quanto falou e quanto demonstrava. Para muitos casos, tinha a terceira energia envolvida. Então, a história do ou você se pegou num triângulo amoroso, ou essa pessoa era solteira, prometeu mundos e fundos e continuou na farrinha, não era bem aquilo.
Ou você já sabia que era um triângulo amoroso e você achou que em algum momento você ia colher algo de sério com essa pessoa, mas essa pessoa já sabia que não ia lhe oferecer isso. Ou ela já sabia desde o início, ou ela ficou sabendo durante o caminho e ela não te falou. Ela te embromou porque ela tinha medo de te perder. Porque eu acredito que ela não imaginava que ela fosse gostar tanto de você, sentimento tão abundante. 10 de ouros, né? Não esperava. De repente ela esperava uma aventura, ela esperava algo casual e de repente você tinha muito mais valor para ela do que ela gostaria que você tivesse, tá? Essa pessoa tem medo de ter te perdido em definitivo, mas ela sabe que ela não foi legal com você. 5 de espadas, né? Uma carta dual, é uma carta que fala tanto da pessoa que vence, né? De uma forma às vezes errada, uma forma que não é honrada, não é bacana, inclusive humilhando quem perdeu, e fala da derrota de quem perdeu, né? De uma forma triste, de uma forma humilhante, com o outro passando por cima. Essa pessoa tinha medo de te perder, tá? Medo, perda. As atitudes que ela teve, então eu repito, essa pessoa, ela não é um anjo mau da manipulação, do terror, né? Ela é uma pessoa que me parece que ela se enfiou nessa situação com você, contando pequenas mentiras ou criando pequenos personagens, pequenas máscaras, que isso acontece com muitas pessoas que se conhecem, né? E me parece que ela se embolou nessas coisas que ela criou, né? Então ela não contou toda a verdade de ter um compromisso, ou ela no meio do caminho ela identificou que não podia te dar aquilo que tinha prometido, mas também não foi honesta com você, tá? De te falar a verdade. Tudo isso por quê? Porque ela é um anjo mau? Não, ela cometeu erros com você, isso é fato. Mas tudo isso porque ela tinha muito medo de te perder. Me parece que você entra na vida dessa pessoa e você ganha uma dimensão muito grande na vida dela, tá? Que talvez ela não esperasse, que você passa a ter muito valor para ela, ela começa a criar situações ou criar histórias para te segurar, tá? Mas eu insisto em dizer, é o que eu falei, ela é uma pessoa que ela se julga errada, tá? Ela julga que essa atitude que ela teve com você, manipuladora, de falar coisas que você queria ouvir para te segurar, né, ou de te embromar, não foi legal com você. Ela sabe que não foi, tá? Ela tem noção disso, tá? De que não foi legal. Foram decisões que ela tomou que foram decisões desleais com você. Para no final das contas, você sair dessa situação sentindo muito mal, desgastado, humilhado, exposto, às vezes, em alguns casos, né? A ponto dessa pessoa achar, inclusive, que não tem volta, né? Tipo, o consulente dor não vai nunca mais confiar no que eu digo, né? Depois do que eu fiz, como é que eu vou dizer que eu fiz tudo isso porque eu gosto, né? Porque eu não queria perder, né? Porque as atitudes que teve foram atitudes que te magoaram, que te desgastaram, mas ela fez isso na tentativa de não te perder. Eu acredito que ela não esperava que você fosse ganhar a dimensão afetiva que você ganhou na vida dela, mas ela realmente teve atitudes com você que não foram bacanas, não, tá? Mas ela sabe disso, isso é um passo muito importante. Ela sabe. Ela se julga desleal, ela se julga errada, né? Aqui tem uma coisa de culpa, a imagem mostra, né? Aquela coisa de, ai, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Né, com uma pessoa que era importante para mim, né? Eu não devia ter feito isso. É uma pessoa que tem essa consciência aqui, mas não isenta ela de ter cometido os erros dela. Tá certo?
Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.